Oi, gente! Então, eu sou Estea Alves, eu sou aluna do curso de Educação Física e Licenciatura pela Universidade Federal de Lavras. E eu tô gravando esse vídeo porque foi uma proposta do professor Márcio Norberto, que é responsável pela disciplina Estudos Socioculturais de Educação Física, Esporte e Lazer. E a proposta desse vídeo é que ele passou um trabalho onde a gente teve que ler uma obra, cada aluno, e fazer uma resenha crítica, tanto em escrita quanto em vídeo. Eu já fiz a resenha crítica escrita e agora eu tô fazendo em vídeo baseada no que eu escrevi. A obra que eu fiquei responsável foi Sociologia Crítica do Esporte, de Walter Bracher. E antes de começar a falar sobre o livro em si, eu gostaria de fazer uma introdução sobre o autor, porque eu penso que é bem importante para entender a obra num contexto geral e no porquê que ela foi feita. E é por isso que antes eu vou dar uma introdução sobre ele. Então, vamos lá. Ele é um paranaense de 62 anos, sendo considerado um dos grandes intelectuais responsáveis pelo sentido que a educação física tem hoje no âmbito escolar. Ele é formado em Educação Física e especializado em treinamento desportivo, ambos pela Universidade Federal do Paraná. E apesar de sempre ter tido um grande amor pelo esporte e pela educação física, o seu primeiro curso de graduação não foi esse. Ele começou com a geologia e, por falta de identificação mesmo, acabou largando meses depois e indo para o curso dos sonhos, que era a educação física. E, diferente assim do que a maioria estava acostumado, ele não queria só entrar no curso e aprender, absorver, trabalhar em academia ou escola, não. Ele queria sair do comum. E é por isso que ele teve a ideia de unir a educação física às humanidades. Ou seja, ele queria criar uma teoria pedagógica, filosófica e sociológica da educação física. Levar ela para uma área onde as pessoas pudessem pensar mais, refletir mais sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E prova disso é que, mesmo após ter terminado seu curso de formação, ele fez o mestrado na Universidade Federal de Santa Maria e realizou o doutorado em Oldenburg, na Alemanha. Ele realmente queria absorver o máximo de conteúdo possível para então poder criar a sua crítica, a sua teoria sobre o que era aquele fenômeno que é o esporte. Hoje, ele é atualmente professor da Universidade Federal do Espírito Santo, onde coordena o laboratório de estudos em educação física. E mesmo após todas essas formações, todos os seus estudos, ele nunca parou, é tanto que atualmente ele tem publicado muitas obras, tem realizado intervenções, tudo isso com o objetivo de manter a legitimidade da educação física escolar, principalmente nas escolas públicas. Ele realmente quer fazer com que as pessoas reflitam e que o sentido da educação física não seja uma coisa simples. Ou então, agora terminando sobre Walter, o livro é esse aqui. E o livro ele é composto por 136 páginas dispostas em 10 capítulos, onde ele é basicamente uma crítica da crítica. O livro é composto por diversas críticas e ele é comparado com críticas de outros filósofos, ou seja, há muitos filósofos citados nesse livro, cada um dando a sua opinião, tendo o objetivo final assim, de fazer o leitor refletir, principalmente aqueles que querem ser futuros profissionais da educação física. Então, é isso, e agora vamos começar. O capítulo 1, ele é chamado de A Gênese do Esporte Moderno e vai ser o início mesmo da resenha crítica desse livro. Como já é dito no capítulo de introdução, o capítulo 1, A Gênese do Esporte Moderno, ele vem para trazer uma breve história social do conceito esporte, né? O que seria o esporte nessa questão do moderno? Se há o moderno, há um outro tipo de esporte. E qual seria esse? Alguns autores eles sentem que há necessidade de diferenciar o esporte, já que com o passar do tempo ele passou a assumir diversas características que os diferenciava, sabe? Não tinha como definir o esporte como uma coisa só. E é isso que esse capítulo vem tentar explicar ao leitor. Bom, primeiro é importante definir o que seria o esporte moderno, que ele é uma atividade corporal de movimento com caráter competitivo surgido no âmbito da cultura europeia, mais ou menos em 1800. Ele é basicamente o resultado de um processo de modificação da esportivização de elementos de cultura corporal de movimentos das classes populares inglesas. Isso foi, a gente pode dizer, na verdade, que foi uma consequência do processo de industrialização e urbanização, que fez com que as pessoas passassem a rever todos os conceitos da sociedade. E o esporte ele não pode ficar de fora, já que é um fenômeno, né? E isso de caráter competitivo é que eles queriam tudo passou a ser movido pelo capitalismo. O livro inteiro ele vai abordar muito isso, de como o capitalismo
ele move o esporte sem que a gente perceba. E essa questão de investimento, de querer receber também lucro com aquilo, fez com que o esporte ele passasse a ter esse caráter competitivo, de criar competições grandes, de eventos, de investir nas pessoas. Então foi por isso que surgiu o esporte moderno, exatamente como uma consequência. Entretanto, como na vida tudo assim tem um lado de positivo e tem um lado assim que vai contra ele, não seria um lado positivo, mas há dois lados, há dois posicionamentos. A classe trabalhadora não gostou dessa mudança do esporte, né? Não gostou que ele passasse a ter esse caráter só de competição, de ter que levar a sério, porque para eles o esporte era mais uma coisa lúdica, de você chegar do trabalho e você querer descansar e se divertir com os amigos. Então isso de já passar a ser uma coisa que leva para o lado competitivo, que você fica tentando sempre lutar para melhorar, para ser melhor do que todo mundo, isso já não era mais um caráter lúdico. E é por isso que houve uma revolta assim das classes trabalhadoras em relação ao esporte, porque eles não aceitaram essa mudança, e com razão, se você parar para pensar. Então no livro o esporte ele vai ser dividido de duas formas, há outras classificações, mas de acordo com o livro ele vai dividir em duas, que é o esporte de alto rendimento ou espetáculo, e o esporte enquanto atividade de lazer, que seria exatamente esse esporte das classes trabalhadoras. Para, assim, citar, como eu já disse aqui, o livro inteiro, eles são críticas e que depois vem outros autores e vão criticar essas críticas. Então, o primeiro crítico aqui no livro é Digel, não sei dizer direito, mas que ele diz que o esporte de alto rendimento, ele possui um pequeno número de atletas, uma massa consumidora que financia parte do esporte espetáculo, como eu já disse, entrando a questão aí do dinheiro, de ter que investir, e possui um sistema de gratificação que varia em função do sistema político-societal. O esporte de alto rendimento e espetáculo, a gente pode dizer então em contexto geral, que ele passou a entrar na questão do setor produtivo, só pensando em fins lucrativos, e isso foi uma mudança drástica, sabe? Você sair da rua e passar para uma coisa completamente mais séria, mais profissional, foi uma mudança realmente muito grande. Há muitos outros filósofos que chegaram a criticar isso, mas nesse livro, ou nesse capítulo 1, vai ser realmente só uma introdução, que seria isso, como surgiu o esporte moderno, que foi pela urbanização, e como as pessoas receberam isso, quais são as denominações e como ela foi aceita pelo público. Esse foi o capítulo 1, e agora no capítulo 2, a gente vai ver as críticas pioneiras ao esporte, que é exatamente como começa isso tudo, como os autores eles querem criticar. Então, o capítulo 2, as críticas pioneiras ao esporte, ele vai ser um capítulo que, na verdade, daqui de diante, a Zen ela vai ter que ficar um pouco mais resumida, porque são muitos filósofos que são citados, muitos autores, e é impossível conseguir citar todos, porque senão ia ficar 1 hora, ia ficar muito cansativo. O legal é que as pessoas vejam as críticas que para mim foram mais importantes, e aí sintam o interesse, né, de ler o livro pelo que foi pelo menos o agradável, assim, o legal que me prendeu. Ele já começa com uma crítica que é de Julius e que eu já grifei de primeira, que ele diz o seguinte, que o esporte burguês ele leva ao frenesi do recorde e ao profissionalismo e deve ser negado pela classe trabalhadora como a expressão de essência do capitalismo. Ou seja, ele está dizendo o quê? Que o esporte realmente ele tem um caráter lúdico, então a partir do momento que ele começa a entrar no esporte moderno, o jogo ele tem caráter lúdico, né? Ele entra no esporte moderno, ele perde isso. E a classe trabalhadora que tem isso como um hobby, um momento para descanso depois de um dia cansativo, não deve se beneficiar disso, porque isso não vai ser bom para eles, isso é bom para a burguesia. Então, o que Julius diz é basicamente isso, que ele deve ser negado pela classe trabalhadora. Logo em seguida, eu grifei já outra crítica que para mim foi o que resumiu assim, esse capítulo, que foi para mim a crítica mais incrível, que foi de Huizinga, que ele diz o seguinte, no seu clássico Homo Ludens, que o esporte ele corrompia uma das características fundamentais do jogo, que é a espontaneidade. Ele tecnificava, racionalizava o jogo, o lúdico. E logo em seguida ele diz assim, que o espírito do profissional não é mais o espírito lúdico, pois lhe falta a espontaneidade, a despreocupação. Isso afeta também os amadores, que começam a sofrer de um complexo de inferioridade. Então, ele diz exatamente isso, né? Que o esporte
quando ele passa a receber o caráter competitivo, ele perde a sua essência e isso é horrível. Então, há muitos outros autores que são citados aqui no capítulo 2, que é legal ver, tipo, tem Bernet, né, que ele fala sobre os 5 pontos, as críticas do esporte, ele dá 5 críticas ao esporte moderno, mas seguiremos para o capítulo 3. Basicamente, quando o esporte começou a ascender, muitas foram as críticas que surgiram, entretanto, nenhuma ela parecia ter uma explicação sociológica e filosófica boa o suficiente. Isso só começou a acontecer quando houve uma revolta de estudantes e que deu início à alteração desse quadro. A questão é que esse movimento ele tinha como referência uma teoria crítica baseada na chamada escola de Frankfurtiana, que é exatamente o que vai abordar nesse capítulo 3, que o capítulo 3 é a crítica de orientação frankfurtiana, e que tem como teses principais a escola frankfurtiana a tese da coisificação ou alienação, ao meu entender, que ela critica que o homem não é necessariamente tudo aquilo que ele pensa ser, que ele poderia ser, ele às vezes se põe muito inferior, faz coisas muito menores do que ele poderia fazer, se limita demais. E assim, consequentemente, surge a outra tese, que é nomeada de a tese da repressão e manipulação. Ou seja, por estar numa sociedade manipulada, a gente acaba sendo manipulado em diversos sentidos e não percebe. O fato é que o esporte, tanto no lazer quanto no rendimento, ele seria uma máscara utilizada para realizar essa manipulação sem que ninguém percebesse, desviando a atenção das tensões sociais e impedindo a formação da consciência política e, consequentemente, o engajamento da sociedade nesse meio. Tudo isso através do jogo. Ou seja, o que eu entendo muito nesse capítulo, que eu penso que foi incrível, assim, é que ele diz bastante na questão de que, por exemplo, quando você está no esporte, mesmo na questão do lazer, você ainda tem regras, você ainda precisa seguir umas orientações, você precisa fazer trabalho em equipe, você precisa aprender a ser determinado, tem muitas coisas, sabe? Querendo ou não, há ainda um significado por trás. E se parar para pensar, todos esses quesitos que você adquire no esporte de lazer ainda, você usa como trabalhador, sabe? Aprender a trabalhar como equipe, a ter resistência, a seguir as orientações quando são mandadas. Então, querendo ou não, a gente é manipulado até quando está na questão do lazer. E é isso que ele diz muito nessa questão da orientação frankfurtiana, da crítica da escola, que estamos sendo manipulados independente de pensar que estamos ou não estamos. E aí, nesse sentido, vale ressaltar que é inevitavelmente uma certa semelhança entre o esporte de rendimento e o trabalho industrial, porque no rendimento, se no esporte de lazer a gente já tem essas regras, assim, por mais que tenha 100% assim, a mais de caráter lúdico, o esporte de rendimento deve ser muito pior, né? Se no lazer já tem imaginando rendimento, que é várias regras, você tem que pensar muito em obedecer, em seguir tudo, é muito, muito diferente, né, do esporte do lúdico. E aí, uma certa semelhança entre esporte de rendimento e trabalho industrial, e essa tese é desenvolvida por Higawi, que segundo ele, o esporte desenvolve fatores disciplinantes como métodos analíticos de aprendizagem do movimento, repetição, rendimento e organização, exatamente o que é necessário no trabalho, né? Então, para mim foi incrível esse capítulo e essa crítica de Higawi para perceber que o esporte, desde o início, ele tem um caráter de fazer o trabalhador e o ser humano a seguir o padrão da sociedade, sabe? Tudo faz parte de um jogo. Pra mim isso foi incrível. Essa crítica foi a melhor crítica pra mim, talvez até do livro inteiro, assim, de ter esse choque de realidade, de perceber que somos manipulados até numa coisa tão natural, tão simples quanto o esporte, ainda mais naquela época, né, que era muito mais necessário nessa questão da Revolução Industrial, da urbanização. E aí tem aqui, porém, como essa obra retrata críticas de críticas, obviamente é uma acusação que rebate a tese de Higawi, e essa é de Hans Lenk, que diz ser impossível comparar os dois, pois o esporte é uma atividade voluntária escolhida por identificação, enquanto no trabalho industrial isso não acontece, é mais por necessidade. Ou seja, para ele o próprio indivíduo é o responsável por suas decisões e ações, sejam elas boas ou ruins. Posso dizer, então, em minha avaliação geral dessa discussão, que não há necessariamente um lado certo e errado na vertente do esporte. E isso é realmente o capítulo 4, ele vai desenvolver mais uma vez, a partir de críticas, a
uma reflexão sobre o corpo disciplinado, que seria a construção de um modelo base de corpo ideal a ser seguido para os parâmetros da época, isso como uma consequência da prática esportiva. Entretanto, isso seria uma consequência de uma sociedade administrativamente perfeita, que controla e manipula cada indivíduo para se tornar uma parte desse modelo. E esse processo seria um ataque à singularidade de cada corpo. Essa frase foi o pensamento de Foucault e Adorno segundo Roneff. Em seguida, eu botei essa porque eu penso que foi uma frase muito legal. E em seguida eu grifei assim, né, na minha resenha, uma discussão crítica que houve entre Foucault e Marcuse, onde o segundo ele relata que o poder de fato ele disciplina a pessoa, ele modela o corpo a seguir as regras como se fosse uma máquina. Isso seria um lado muito negativo, enquanto Foucault já disse que o poder, na verdade, ele é tão forte, é uma coisa tão forte que segue em alta há tantos anos que ele tem que ter um lado positivo. Confesso que grifei esses dois porque eu fiquei um pouco confusa, já que no primeiro pensamento diz que Foucault ele vai contra essa manipulação que tira a individualidade do ser humano, e logo em seguida ele diz que o poder tem o lado positivo, já que ele está no topo há muito tempo. Fiquei um pouco confusa e foi por isso que eu coloquei, já que penso que o livro inteiro é muito complexo, mas que é legal você pensar e raciocinar. E já coloco aqui até para cada um ter a sua interpretação. Quem sabe quem tem o interesse de ler o livro tem uma interpretação sobre isso, porque eu confesso que eu particularmente fiquei confusa, mas penso que foi legal ter colocado exatamente para esclarecer assim que no meio de tanta compreensão também houve momentos que eu me perdi. Mas me perdi de um lado positivo porque me obrigou a pensar. Já o capítulo 5, ele vai relatar sobre o esporte como reprodução cultural para Pierre Bourdieu. E vale ressaltar que Pierre Bourdieu pode ser considerado um dos poucos sociólogos que realmente tem se preocupado com o fenômeno esportivo moderno. Ele desenvolveu o conceito de hábitos, que se trata, de acordo com a interpretação que eu tive, de um mecanismo de ajuda no cotidiano para maior percepção, onde, para minha interpretação, como provável consequência disso, ele consegue enxergar o ambiente esportivo como lugar de luta para a definição do corpo legítimo. Além disso, ele relata que o esporte é movido pelo capitalismo de várias formas. De outra forma, como já foi citado anteriormente, o esporte ele pode estar diretamente relacionado ao lazer, à educação, e segundo Gudem Piffene, ele, por ser resultado de um processo histórico de muita evolução humana, de muito debate, como eu já disse, nada foi fácil até chegar o que o esporte é hoje, tem mesmo um papel na luta pela conquista da paz mundial. A paz mundial tem uma luta muito grande, e a gente pode dizer que o esporte, não claro que no mesmo nível, mas ele teve um papel muito importante assim no amadurecimento do ser humano, como na construção de um ser crítico. Ele teve realmente o seu papel. E aí esse é o capítulo 5. De agora em diante, eu seguirei os capítulos 6 e 7 de forma unida. Vou falar deles dois juntos, porque eu penso que eles se complementam, sabe? Eles são capítulos que eu tirei pequenos resumos e que é legal falar dos dois juntos. O capítulo 6, ele é o marxismo ortodoxo e a tese da reprodução da força de trabalho, que basicamente diz que seria um mecanismo do sistema capitalista para qualificar o trabalho através do estímulo à dedicação, à disciplina e à organização, que foi basicamente o que já foi citado anteriormente nos capítulos introdutórios. Na verdade, esses últimos capítulos eles são mais uma revisão do que já foi citado no começo do livro, então é mais tranquilo de ler porque você já está seguindo a linha de pensamento do livro, você já está conseguindo entender o que é que ele quer dizer, então fica mais fácil. E aí no capítulo 7 ele diz que o esporte é inserido dentro do conceito de hegemonia, que segundo Gramsci, ele é uma cultura numa sociedade de classes e que permite entender o esporte como elemento de cultura e de resistência, que volta naquela parte da importância do esporte na construção do ser humano como um ser crítico. E voltando ao que eu já disse, só resume tudo que já foi visto nos primeiros capítulos. Agora botando críticas de outros filósofos, o que é muito legal porque você consegue ter a chance de ver vários pensamentos, sabe? Como cada um tem uma interpretação diferente. Os capítulos 8 e 9 se relacionam analisando o esporte em relação ao Estado. O porquê o Estado intervém no esporte, já que há tantos outros setores que precisam de atenção. Bom, na minha opinião, o capítulo, eu não sei se ele está querendo se referir à questão daquela época, mas ele diz bem assim que o esporte dá a atenção devida, que ele investe. E na minha opinião, como atleta, eu percebo que não há tanto esse investimento, essa atenção do Estado.
fiquei na dúvida se ele tá querendo, como o livro é mais antigo, e os pensamentos também, se ele tá querendo dizer mais na questão daquela época, como funcionava. Mas é legal ter também essa ideia, por mais que eu não concorde, não seja o meu ponto de vista. Não que eu esteja dizendo que o Estado não intervenha com algumas formas positivas, eu só não concordo que seja tão positivamente assim. E, entretanto, na obra que trabalhado, o esporte é sim visto como alvo de intervenção do Estado, o que de fato acontece, mas não da forma como penso que deveria, como eu já disse. E levando em consideração que a função básica do Estado é garantir a reprodução do capital, fica claro que o que ele espera do esporte não é saúde e bem-estar, e sim usá-lo para mover a economia. Essa foi a minha interpretação, a minha crítica ao os capítulos 8 e 9, e que foi um capítulo, assim, os dois para mim foram como um capítulo só, que foram muito bons, assim, porque eu consegui, de fato, construir uma crítica sobre o 10º e último capítulo. Ele relembra muitas reflexões do primeiro capítulo, e ele expõe o esporte no âmbito da evolução pós-moderna. Ele mostra bem que como o esporte evoluiu, porque o esporte, desde aquela mudança da criação do esporte moderno na Inglaterra, da revolução como foi citado no início, ele não é o mesmo esporte de hoje em dia. Então mostra que, de acordo com as épocas, com o meio, o esporte ele sofre alterações, e hoje o esporte, do jeito que ele não vai ser o mesmo que daqui a 100 anos. Então é legal ver que realmente há sempre mudanças, e autores como Lipovetsky e Adorno, eles são muito citados para realçar o fato de que o meio, no caso hoje a modernidade, ele interfere diretamente no esporte e nas massas. E ele, penso que é um capítulo que encerra bem, é um capítulo, se eu não me engano, um pouco mais longo, mas exatamente porque é um capítulo de finalização, e é bem interessante de ser lido. Bom, assim concluo a minha resenha crítica. Penso que todas as críticas aqui citadas, todas as transformações que o esporte passou, como é exposto no livro, foram muito importantes para o que ele é hoje, sabe? Para o caráter que ele tem hoje, que é o caráter educativo, independente de ser em relação ao profissional ou em relação ao lazer. E eu encerro com a seguinte frase, que é de Rodrigues Brandão, que o crítico ele só pode ser um sujeito amoroso, ou seja, aquele que está em condições de perceber afetivamente o drama do mundo. E sim, é um livro muito importante para ser lido, e eu espero mesmo que todo mundo tenha gostado e que faça um esforcinho para ler, mesmo que a linguagem seja um pouco complexa, vale muito a pena. E é isso.